povo que tem que se manifestar. Nada pode tirá-lo da cadeia, teoricamente. Onde é que está o avanço dos homens da lei? Inútil. A verdade é essa, a palavra para esse tipo de parlamentar é inutilidade. Este é o RN Opinião, na Jovem Pan News. 10:05. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, disse durante sessão plenária desta quinta que vai colocar em votação na próxima terça a lei que classifica combustíveis, energia elétrica, telecomunicações e transportes como bens e serviços essenciais com alíquota máxima de ICMS de 17%. O anúncio foi feito menos de 24 horas após o encontro de Lira e o ministro da Energia, Adolfo Saxida. Quem vai falar os detalhes desta conversa e as repercussões dela é a Camila Andrade, de Brasília. Boa tarde, Camila. Fala todo mundo que está acompanhando a gente aqui no RIC Notícias Opinião. Pois é, né? Esse é um novo plano aí para reduzir o ICMS tanto dos combustíveis como da energia e de todos esses outros serviços que você comentou, porque quando classificados como serviços essenciais, há uma limitação aí, no caso de 17% da cobrança, então, do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. No caso dos combustíveis, o impacto ele não é tão significativo, já que a alíquota média cobrada pelos estados hoje é de 18%. Mas quando a gente fala de energia, aí sim, essa alíquota, já, em média, né, ela ultrapassa aí os 20%. E apesar dos combustíveis eles serem os principais vilões quando a gente fala de inflação galopante, a energia ela tem preocupado muito, porque todos nós notamos aí nos últimos meses, praticamente no último ano, né, por conta principalmente dessa crise hídrica severa que a gente viveu em todo o país, o aumento das nossas tarifas, das nossas contas de luz, em especial porque foi necessário criar uma tarifa extra ali, a tarifa, né, a bandeira de escassez hídrica, que fez então todo esse encarecimento. Ela deixou de ser cobrada há pouco tempo, justamente porque acabou aí esse período de estiagem, mas há já uma perspectiva de que essa conta de luz ela volte a subir novamente num percentual bastante significativo, se a gente for considerar aí como essa inflação cresceu nos últimos 12 meses, a gente está falando de mais de 12%, porque está chegando o prazo em que as subsidiárias, né, elas calculam ali o reajuste anual que é previsto em contrato. O Congresso, então, tem desde o início do mês pressionado a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, para assustar os reajustes nesse ano de eleições gerais. No início do mês, a Câmara dos Deputados aprovou a urgência na tramitação de um projeto que suspende o reajuste médio de 24,88% na Enel do Ceará, e a intenção dos parlamentares é ampliar, então, o alcance desse projeto lá do Ceará para as demais distribuidoras de energia. Inclusive, como você disse, né, o anúncio do presidente da Câmara, o Arthur Lira, em relação a esse projeto que limita aí esse ICMS a 17% de alíquota, ele foi feito ontem, justamente depois dele ter se encontrado há pouco tempo com o Saxida, o novo ministro. E ele pretende, então, votá-lo na terça-feira, e isso é realmente possível, porque já houve essa semana a votação do pedido de urgência da tramitação desse projeto, isso passou na Câmara, e a expectativa, então, é que ele coloque em pauta na terça-feira, como ele mesmo disse, a gente vai ouvir um trechinho. Nós vamos, na semana que vem, fazer algumas reuniões de líderes da oposição, líderes da base. Tem um projeto, que é o PLP 18, que estará na pauta da terça-feira da semana que vem, que esse plenário terá a oportunidade de realmente dar um passo decisivo para contribuir com o abuso dos impostos no que se refere a telecomunicações, energia, combustíveis e transportes. E aí nós vamos ver, num debate altivo, a participação tanto da Câmara como do Senado, envolver os outros poderes, para que a gente desonere, diminua os impostos sobre esses setores que se tornarão essenciais emendando a lei de 66. Aí nós vamos ter a real clareza de quem quer diminuir preço de combustível, de energia, de transporte e de telecomunicações no Brasil. Ele falou aí sobre os preços excessivos que são cobrados em impostos
principalmente nesses serviços, né, que são os que mais impactam o consumidor, e a gente tem aqui um levantamento que aponta que nos últimos meses, nesse último período, houve um crescimento de arrecadação de ICMS, quando a gente fala especificamente de energia e combustíveis, que é o principal, de 36%. Os estados arrecadaram, então, entre janeiro e abril, 65 bilhões de reais com esses impostos. Mas a perspectiva, né, dos estados e de alguns especialistas que já fizeram essa análise é que as perdas para os cofres públicos sejam bastante significativas também com esse projeto. Alguns falam entre 70 bilhões e 100 milhões de reais. Por isso, o Arthur Lira ele pode ter uma resistência lá no Senado para a aprovação dessa proposta, justamente porque o Senado tem essa proximidade maior, representa aí os estados. A aposta dele é que, pelo fato de estarmos no ano eleitoral, os senadores, então, se sensibilizem, digamos assim, né, e aprovem, então, essa proposta aí para limitar esse ICMS. Ontem, inclusive, o Lira se encontrou com o Rodrigo Pacheco e logo na sequência o Pacheco ele postou no Twitter uma mensagem e ele disse, dentre outras coisas, né, que vai levar então aos líderes o tema que pode contribuir para a redução do impacto dos tributos estaduais sobre o preço dos combustíveis. Pacheco também disse que lembrou o deputado do projeto que cria uma conta de estabilização dos preços dos combustíveis usando os dividendos da Petrobras destinados à União. Essa medida já passou pelo Senado e está parada na Câmara dos Deputados desde então. E aí eu lembro que não é só essa proposta, a gente tem uma série de propostas que tratam aí principalmente sobre o ICMS dos combustíveis em discussão nos diferentes poderes, inclusive tem interferências aí, discussões também no Supremo Tribunal Federal em relação a isso. Ontem o Conselho Nacional de Secretários da Fazenda se reuniu para falar do assunto, há uma preocupação muito grande em relação ao Caixa dos Estados, mas é importante a gente lembrar aqui, Mark, que o principal que deve ser avaliado é o fator inflação, porque se a gente não tiver um controle aí ou não observar isso, todas essas medidas podem se tornar inócuas. É isso, Camila. Obrigado pelas informações. A inflação é um monstro que tem que ser equilibrado e é importante sim que o Congresso discuta isso. Agora, os estados reclamando de perda de arrecadação, agora os estados que apertem os cintos também. Essa gente só reclama de que está faltando dinheiro. Não façam cargos novos, como propuseram agora, e economizem. Voto com o relator. É isso, o Guilherme já está enchendo o saco aqui, que ele entrega antes o jornal, quer que saia na hora. Agora vamos atrasar também, Guilherme. Então, ou você começa às 4 da tarde, né? Hoje também não sai no horário. Tchau, escola, até amanhã. Até segunda, perdão. Até segunda, bom fim de semana, juízo. E às 7h20 da noite, hoje, no RIC Notícias, eu e Mike Souza analisando esses números das pesquisas do governo do estado. Tchau. Tala dupla, hein? É isso. Um abraço para vocês e até segunda. Tchau, Juízo fim de semana, hein? Nada de tubão nuclear que você anda tomando por aí, fiquei sabendo. Tubão nuclear? Os ouvintes denunciaram. O que será tubão nuclear? Isso aí nós vamos descobrir na segunda-feira. Segunda-feira, às 4 em ponto. Até lá, tchau. Você ouviu RN Opinião na Jovem Pan News. De segunda a sexta, sempre às 4 da tarde. Trânsito.